Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar leis da refração na frente B. Vamos começar o livro 2A pela frente B, né, em leis da refração, e vamos estudar um pouquinho nessa continuidade aí da parte de ótica. Nós paramos em espelhos esféricos e agora nós vamos ver a refração e os fenômenos relacionados com a refração, utilização de lentes, correção da visão ao longo das nossas aulas, ok? Hoje nós vamos falar sobre a lei de Snell. Vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos de refração, dióptro plano, e eu conto com vocês. Vamos lá. Então, nas leis de refração, né, a gente tem aí o fenômeno de refração da luz, que é a passagem da luz de um meio para o outro, mudando aí a sua velocidade de propagação. Quando nós temos a luz caminhando pelo vácuo, né, nós temos aí uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade máxima alcançada pela luz. E quando a luz passa para um outro meio, a sua velocidade cai. Isso acontece, né, essa mudança da velocidade, principalmente pela densidade do meio. E são os fenômenos relacionados com essa mudança de velocidade que nós vamos analisar na refração. Quando a gente observa aí, né, o índice de refração, ou a refringência de um meio, nós estamos traçando aí uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no determinado meio. Então, a relação que existe entre a velocidade da luz e a velocidade da luz no meio que nós estamos analisando nos oferece aí o que a gente chama de índice de refração ou de refringência. Para o ar, né, a gente considera aproximadamente 1, porque a gente considera aí a luz caminhando no ar com velocidade muito próxima na qual ela caminha pelo vácuo, né? Então, por isso que vai dar um índice de refração aí do meio como aproximadamente 1. E para cada substância, esse valor de índice de refração vai nos trazendo aí as características da velocidade da luz naquele determinado meio. Quando a gente observa aí a refração, né, nós temos uma relação bastante importante entre a velocidade aí, de propagação, né, dos meios que nós estamos analisando, que é essa mudança de velocidade que a nossa luz sofre. Nós temos aí uma superfície, né, que separa o meio 1 do meio 2 e nós vamos analisar para esses dois meios o índice de refração relativo, a relação entre esses dois índices de refração, né, entre esses dois meios, a partir do nosso raio de luz refratado e como é que isso vai ter relação aí com a nossa velocidade. Então, quando a gente tem aí um raio que bate numa superfície, refrata por essa superfície, ele atravessa essa superfície, nós sabemos que o índice de refração no meio que nós estamos analisando é dado pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio que nós estamos analisando. Relacionando, né, esses dois meios, dividindo o meio onde há refração, que é o meio 2, pelo meio 1, é de onde veio o nosso raio de luz, dividindo pelas duas equações que nós temos, né, aí de índice de refração, tá aqui, né, velocidade da luz pela velocidade no meio 2, velocidade da luz pela velocidade no meio 1. Simplificando lá a velocidade da luz porque é o termo igual, a gente vai ver que o índice de refração relativo, ou seja, o índice em relação ao meio no qual nós estamos analisando aqui a refração, é dado pelo índice de refração do meio 2 dividido pelo meio 1, ou a relação entre as velocidades, velocidade 1 dividida pela velocidade 2, e essa análise é muito importante quando a gente quer analisar aí, né, essa mudança de velocidade, né, ou quer calcular a velocidade que o raio de luz vai adquirir, né, ou que a luz vai adquirir quando muda de meio. Quando a gente estuda aí a refração, né, é muito importante a gente entender que essa refração acontece com a luz passando de um meio para o outro, então a gente tem um raio incidente, que a gente vai ter uma velocidade aí chamada de velocidade 1. Eu traço em relação a esse raio incidente, né, perpendicular à minha superfície, uma reta normal, e nós vamos ter aí então um ângulo de incidência. Como esse raio ele é refratado, ele atravessa o meio, né? Ele tem essa possibilidade de passar para o segundo meio.
Dependendo da densidade do material, nós teremos aí um ângulo de refração que pode ser maior ou menor, né, em relação ao normal, do que o nosso ângulo de incidência. Diferente do que acontece na reflexão, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, aqui o ângulo refratado ele depende do meio que nós estamos analisando. E aí, a nossa velocidade, né, do raio de luz muda por conta da mudança de meio que a luz está encarando. Aqui nós temos o ângulo, então, de refração. E o ângulo de refração, ele depende do ângulo de incidência. Então, esse desvio, né, o aumento ou a diminuição deste ângulo de refração, ele depende do ângulo de incidência. Então, há casos em que a gente nem tem desvio aí, né, nem tem refração por conta aí do ângulo de incidência, né? Esse é o caso do raio que nós acabamos de traçar aqui, né? Ele entra completamente reto aí, né? Sem formar ângulo com a normal, ele não tem formação de ângulo com a normal, então não tem como ter desvio aí do raio refratado. Essa é uma situação onde não tem desvio. Quando a gente pensa aí, né, nessa ausência de desvio, depende sempre o desvio do ângulo de incidência, né, como o raio está incidindo de um meio para o outro, né? E aí a gente vai analisar agora como calcular, então, esses ângulos de incidência e refração. Nós temos aí, né, como leis da refração, a primeira lei vai trazer que nós conseguimos traçar um único plano para o raio incidente, o raio refratado e a normal. Então, nós dizemos que eles são coplanares. Se a gente analisar esse plano aí que está em cinza, né, esse plano alfa aí, ele é o mesmo plano para a análise do raio incidente, raio refratado e a normal. E a segunda lei, a gente vai analisar matematicamente, né, o valor desses ângulos, a relação que existe entre esses ângulos, a partir da lei de Snell. Então, o que acontece? Né? Quando a gente tem um raio incidente, a gente tem a formação em relação ao normal de um ângulo de incidência, eu consigo relacionar o seno deste ângulo de incidência com o índice de refração do meu meio. Então, a lei de Snell vai apresentar para a gente que o índice de refração do meio 1 vezes o seno aí de incidência vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de refração. E se a gente observar lá, né, os índices relativos, né, um índice em relação ao outro, como a gente viu o desenvolvimento anteriormente, a gente vai conseguir relacionar as velocidades, então, com o valor aí do seno desses ângulos. A lei de Snell é bastante importante para a gente analisar, né, os ângulos de refração, principalmente com essa mudança de meio, e a gente consegue associar aí com as mudanças de velocidade. Quando nós observamos, né, um raio, então, incidindo em um meio e refratando para outro meio, o ângulo de refração ele pode aumentar ou diminuir em relação ao ângulo de incidência. Quando é que o ângulo de incidência aí é maior que o ângulo de refração? Quando a gente passa de um meio que é menos refringente para um meio mais refringente, um meio que tem maior índice de refração. E aí, então, nosso desvio, né, vai acontecer com a aproximação aí da reta normal. Então, o índice de refração do meio B é maior do que do meio A, então há aí uma diminuição em relação ao ângulo, né, formado com a normal. Quando nós temos aí um afastamento da normal, né, o ângulo de incidência ele é menor que o de refração, isso acontece quando a luz está passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, há um afastamento da normal quando o meio A tem índice de refração maior do que o meio B. Essas duas análises são importantes, porque tem exercícios que só analisam aí esse afastamento do ângulo de refração em relação à reta normal. Aqui nós temos um exemplo de refração no dia a dia, né? O arco-íris é um exemplo aí de refração, né? Quando a luz do sol, né, passa aí, né, do ar para o meio que é a água, sofre aí a refração, nesse caso a decomposição da luz. Aqui nós temos a refração da luz numa piscina, né? Ela aparentemente parece rasa,
mas essa posição aparente que nós observamos, né, de coisas dentro ou fora de um meio separado por uma região plana, nós vamos estudar agora em dióptro plano. Então, também tem aí, né, a refração atmosférica, faz com que a gente tenha aí uma ideia, né, aparente sobre a posição aí de corpos celestes, também serão estudados aí no efeito de dióptro plano. E aí, né, o experimento do lápis dentro de um copo, um recipiente com água, né, olhado de fora parece que ele está torto, mas é só por conta aí também do efeito da refração. Bom, dióptro plano, dióptro é quando nós temos aí, né, meios que são transparentes, que permitem a passagem de luz, né? E nós temos aí esse dióptro, né, mudança de um meio transparente para outro meio transparente, quando é separado por uma superfície plana, é conhecida como dióptro plano. Nós temos vários exemplos, né, de como observar de fora algo que está dentro da água, por exemplo, faz com que pareça, né, que o objeto está muito mais próximo da superfície do que ele realmente está. Então, há a formação de uma imagem, né, dando a impressão de que o objeto está mais próximo da superfície, né, para quem olha de fora, do que ele realmente está, e isso é dado por esse dióptro plano. Também há aí, né, o efeito contrário de quem está dentro da água e observa algo fora da água, dá a impressão de que esse objeto está muito mais distante, mas é a formação da sua imagem que acontece num ponto diferente de onde o objeto está. Aí também por conta da mudança de velocidade da luz, de um meio de onde ela provém, né, para o meio de onde ela passa, e a gente consegue calcular a altura real desse objeto, né, onde essa imagem está sendo formada com a fórmula de dióptro plano. Então, no dióptro plano, a distância da imagem dividida pela distância do objeto é igual ao nosso índice de refração do meio de onde a luz está passando, né? Para o meio, é dividida aí pelo índice de refração de onde ela provém. Com essa expressão, né? Lembrando lá que quando você está dentro da água, quando você está fora da água, modifica aí, né? Onde a luz passa, de onde ela provém. Então, é importante a gente analisar essas características, mas essa expressão é uma expressão geral, tanto para uma observação feita dentro da água ou fora da água, no ar, né? Então, a gente consegue aplicar para qualquer situação de dióptro plano, pensando por onde a água passa e de onde ela provém. E aqui a gente tem, né, o ângulo limite de refração, nós sabemos que a gente traça normal, né, e o ângulo incidente está vindo lá do meio 2 e está refratando para o meio 1. A gente tem aí o ângulo de refração e a gente vai ter, modificando aí, né, os nossos raios incidentes, qual é o nosso limite aí para que não aconteça a reflexão, para que aconteça a refração, é o que a gente chama de ângulo limite de refração, o ângulo máximo que eu tenho de incidência para que a refração ainda aconteça. E aí a gente vai, então, ver, né, que passando esse ângulo limite, a gente tem a reflexão, né? Então, o fenômeno que ocorre aí quando a gente passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, né, a gente pode atingir esse ângulo aí limite. Como é que a gente vai calcular, né? A gente sabe pela lei de Snell que o índice de refração do meio 1 vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes, então, o seno de refração. E aí, pensando, né, que essa refração máximo, o ângulo máximo que ela pode ter com a normal para que ainda aconteça a refração é o ângulo de 90, a gente encontra, então, esse ângulo limite de incidência que a gente vai chamar de L aí, então, seno desse ângulo limite. E aí, trabalhando com essas duas expressões, né, a gente vai ver que o seno do ângulo limite vai ser a divisão entre o índice de refração do meio menos refringente, né, dividido pelo de maior refringência, aí, o N de maior refringência. E a reflexão total, né, a gente consegue, aí quando a gente tem um efeito de reflexão total, aplicar na fibra ótica. Então, olha o que acontece com a fibra ótica, né? A gente não tem refração ali na fibra ótica, né? A gente tem ângulos onde há
aí a possibilidade de reflexão total dentro do material, e aí esses pulsos aí, né, vão passando dentro, o sinal luminoso vai passando dentro deste material, aproveitando essa reflexão total, e a informação vai sendo, então, transmitida. Pessoal, na aula de hoje nós estudamos a refração. Estudamos fenômenos relacionados com essas características, né, da mudança de velocidade da luz quando ela muda de meio, e eu vou deixar aqui alguns exercícios de tarefa. Os conteúdos teóricos dessa aula, né, os conceitos teóricos, estão lá nas páginas 117 a 127. E eu vou deixar os exercícios de 1 a 6 da página 128, lembrando que nós começamos o livro 2A pela frente B, que foi a frente que nós já era a frente que nós já havíamos terminado lá no nosso livro 1B. Então, nós começamos o livro 2 pela frente B, né? Dando continuidade aos nossos estudos aí de ótica. Estudamos hoje a refração e nas próximas aulas estudaremos aí a ótica relacionada com a visão, utilização de lentes, correção de problemas visuais. Lembrando que nós estamos ainda utilizando o livro 1B no estudo de elétrica, né, eletrostática. Nas próximas aulas nós vamos terminar essa parte do livro 1B, né, então fiquem aí com os dois livros em mãos para que a gente possa completar o nosso livro 1B na frente A e dar continuidade aos nossos estudos aí com a utilização do livro 2, ok? Bons estudos, um beijo, façam as coisas com carinho, né? E aqui eu vou deixar uma tirinha inspiradora do Armandinho. E às vezes a gente fica procurando boas notícias e neste período não está muito fácil, né, de encontrá-las. Quem sabe nós não podemos então fazer as nossas próprias boas notícias. Que vocês tenham um resto de semana cheio de boas notícias e a gente se encontra muito em breve. Até!